você? Como você está? Firme e forte, seguindo em frente, estudando ao máximo, o máximo possível, organizando o conteúdo no seu caderno, respondendo as listas de exercício, pesquisando, resolvendo provas, criando questões, fazendo as perguntas corretas para que a matéria se torne mais tranquila de ser entendida. Lembrando, estudando sozinho, estudando em casa, a motivação ela é pessoal. Você tem que se motivar, você tem que buscar, você tem que acreditar no seu potencial e seguir em frente. Mais uma videoaula, história geral. Agora nós estamos na segunda revolução industrial. Então você deve organizar o conteúdo da melhor maneira possível. Você pode utilizar o seu tablet, o seu computador, você pode utilizar as ferramentas tradicionais do seu caderno, mas é importante que você escreva e organize as ideias. É muito importante que você organize as ideias para que você responda as questões com maior facilidade. Então, consequentemente, você coloca assim, a segunda revolução industrial. 1860 a 1960. 1860 a 1960. E a segunda revolução industrial, coloca aí, a nível de mundo. Então, convencionou-se que a segunda revolução industrial também num prazo de 100 anos. Só que ela foi a nível mundial. Então, ela ocorre nos Estados Unidos, ocorre na Inglaterra, ocorre no continente europeu, ocorre no Japão. Então, ela é uma revolução a nível de mundo. Muito importante que você entenda isso. A primeira revolução industrial foi na Inglaterra. A segunda revolução industrial, nós estudamos ela a nível de mundo. Características. Coloca aí, característica. Coloca. Abre uma chave de umas 8 linhas. Aí você escreva assim, o petróleo como principal fonte de energia. O petróleo como principal fonte de energia. Vamos lembrar? Na primeira revolução industrial, a principal fonte de energia é o carvão. Na primeira revolução industrial, a principal fonte de energia é o carvão. Na segunda revolução industrial, a principal fonte de energia é o petróleo. Tem diferença. Lá na hora da prova, lá na hora do Enem, o examinador ele vai mesclando as características para tentar te induzir ao erro. Você tem que ter isso claro na sua cabeça. Então, petróleo é a principal fonte de energia da segunda revolução industrial. E o carvão? O carvão é de qual? Eu tenho certeza que você sabe. O carvão é da primeira revolução industrial. Cuidado com isso na hora da prova. Outra característica importante, descoberta da eletricidade. A segunda revolução industrial traz a descoberta da eletricidade. O ser humano vai conquistar a possibilidade de produzir à noite e na madrugada. Podendo produzir 24 horas por dia. As cidades serão iluminadas. Consequentemente, elas também podem funcionar 24 horas por dia. Importante descoberta, a produção será acelerada. A descoberta da eletricidade. O aço. Outro aspecto importante, na primeira revolução industrial, é o ferro. Na segunda revolução industrial, o aço. E o aço mais leve e mais resistente do que o ferro. Então, consequentemente, as grandes construções, os prédios se tornarão cada vez mais altos. A paisagem urbana vai ser modificada. As cidades ganharão outros aspectos. Importantíssimo. Na outra, coloca invenção do motor a combustão. O motor a combustão. Esse vai queimar os derivados do petróleo. Lembre-se que na primeira revolução industrial nós estamos falando de motor a vapor, na primeira. Na segunda revolução industrial o motor é a combustão. Olha lá na hora da prova para você não confundir. Invenção do automóvel.
Invenção do automóvel, muito importante, muito importante. Lembre-se que o meio de transporte pessoal, era o cavalo. Era o cavalo. Então, consequentemente, as próprias cidades, a quantidade de animais nas cidades, tenta imaginar, o cavalo tem suas necessidades básicas, tenta imaginar tudo isso dentro de um contexto de cidades. Quando o animal morria, para retirar o animal da própria cidade, o cavalo da própria cidade. Então entenda as dificuldades. A partir do momento que o ser humano inventa o automóvel, ele tem que modificar a paisagem urbana. O cavalo, ele não necessariamente necessita de estradas, mas o automóvel, ele necessita das estradas. Então, consequentemente, vão ser construídas ruas, avenidas. Vão ser construídas estradas interligando as cidades, interligando também o campo, diminuindo o isolamento do campo. A invenção do automóvel modifica a paisagem urbana com ruas, com avenida, com construção de estrada, interliga várias cidades. Segundo a Revolução Industrial. Destaque para a fábrica da Ford, o chamado Fordismo. Fordismo vai ser a primeira fábrica que vai produzir em série, uma linha de produção, uma linha de montagem, onde cada funcionário desempenhava uma função com perfeição, com excelência, um trabalho repetitivo, um trabalho de excelência. Um colocava a porta, o outro o capô, o outro o motor e assim sucessivamente, o outro o pneu e assim sucessivamente. Lembrando que a luta é para produzir o máximo possível no menor intervalo de tempo. Daí a eficiência. O tempo será medido agora pelo relógio e não mais pela luz solar. Entenda? Na outra linha, a invenção do avião. Um meio de transporte, o ser humano ganhando, se locomovendo agora no ar. O ser humano podendo voar dentro de uma aeronave, dentro do avião. Ele já tinha conquistado a terra, já tinha conquistado os mares, agora o espaço aéreo. O avião vence longas distâncias em menor tempo. Então, o ser humano que já tinha controlado, dominado a movimentação terrestre, já tinha dominado a movimentação nos mares e nos oceanos, agora ele ganha um novo lugar para se movimentar, o ar, de um ponto a outro no céu, vencendo as grandes distâncias com maior facilidade. Invenção do telefone fixo, para ajudar, para facilitar a comunicação à distância. Tudo isso na segunda Revolução Industrial. Agora coloca outra, a terceira Revolução Industrial. Convencionou-se que a partir de 1960, a terceira Revolução Industrial, também a nível de mundo. Aí você escreva assim, características. Coloca, característica, abre a chave aí, 8 linhas. A terceira Revolução Industrial, ela é marcada, possui como característica, coloca a robótica, a robotização das indústrias. As indústrias serão robotizadas. Vai ocorrer o aumento da tecnologia. O trabalho repetitivo pode ser realizado por uma máquina, pode ser realizado por um robô. É um grau de evolução. A fábrica japonesa da Toyota se destaca com essa modernização, deixando a fábrica mais moderna. Consequentemente, o aspecto negativo, diminuindo a quantidade de trabalhadores humanos, o robô vai realizar funções que outros
trabalhadores poderia reunir. Alguns trabalhadores estão ficando desempregados. Lembre-se que o robô não pede aumento, nem 13º, nem férias. Então, consequentemente, se por um lado aumenta a produção, se por um lado o trabalho se torna mais eficiente, se por um lado erra-se menos, por outro lado, alguns trabalhadores estão ficando desempregados, então tem benefícios e malefícios. E aumentar a tecnologia em uma indústria tem seus gastos extremamente elevados. Mas está aí uma das características que você tem que tomar cuidado na hora da prova. A robotização das indústrias. Outra, engenharia genética. A terceira revolução industrial traz a época da engenharia genética. Projetos como o projeto Genoma, de mapeamento do DNA humano. A clonagem. Daí seus aspectos controversos da questão moral e da questão religiosa. Clonar ou não animais, clonagem ou não de seres humanos, consequentemente uma questão moral. A célula-tronco. Os produtos transgênicos. A soja modificada. Até que ponto os produtos transgênicos fazem bem ou não à saúde humana? Eles se tornam mais resistentes às pragas. A produção pode ser feita em maior escala. Então, tudo com o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo. As consequências sociais, morais, religiosas de todo o processo de evolução humana. Outro aspecto importante, o eletroeletrônico. A era dos computadores, a era da informática, o mundo virtual, benefícios e malefícios. Olha, nós estamos tendo essa aula através do mundo virtual, à distância. Estamos gravando em um momento, você vai assistir no outro momento. Eu estou em uma cidade, você pode estar em outra cidade, ou dentro da mesma cidade em localizações diferentes. A forma com que o ser humano se comporta, a forma com que o ser humano se comunica, os benefícios e os malefícios da evolução tecnológica, dos produtos eletroeletrônicos, computadores, celulares, das redes sociais, a forma de se comunicar, a forma de se comportar, do volume das informações, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, as fake news, pontos positivos e pontos negativos, a agressividade no mundo virtual. Inegável que a tecnologia organizou, melhorou o desenvolvimento do ser humano. Inegável, tem pontos positivos e negativos. É a terceira revolução industrial. Energia nuclear, outra característica. A energia nuclear, ela pode produzir bombas atômicas, mas também pode produzir energia elétrica. Tudo dentro da terceira revolução industrial. Lembrando que a bomba atômica estourou antes. 6 de agosto de 1945, sobre a cidade de Hiroshima. 8 horas, 14 minutos, 17 segundos da manhã. A maioria dos livros estão 8h15. Mas se convenciona que a terceira revolução industrial é uma convenção a partir de 1960. Outro aspecto, aeroespacial. Nós temos a tecnologia dos satélites, os foguetes, os ônibus espaciais, as cápsulas espacial. Tudo isso, a Estação Internacional Espacial, inclusive com participação brasileira. Tudo isso na terceira revolução industrial, que possibilita a comunicação via satélite a nível global. Daí se fala também em globalização, não só econômica, mas em termos de comunicação. Perceba que cada revolução industrial, ela transforma a sociedade. Ela vai transformando a sociedade em aspectos físicos, em aspectos morais, em aspectos comportamentais. E você tem que ter uma clareza disso. Não pode confundir uma característica com a outra. Tem que estar atento na hora de responder às questões da prova. O examinador vai explorar tudo isso. Sucesso, eu acredito em você e até a próxima.